Olá, como está a sua vida financeira? Como está a sua segurança patrimonial? Eu trouxe mais do que referência, além de ser amigo pessoal, além de ser irmão de alma, ele tem ajudado muitas almas, muitas pessoas que estão em conflito financeiro, em dificuldade financeira, em problemas financeiros. Eu vou entrevistar com muita felicidade, com muita alegria, ele que é master, que já faz parte da nossa equipe, tem ajudado muito a nossa equipe, e toda vez que ele entra numa mentoria, minha equipe adora, os masters adoram, e agora vocês vão ter essa oportunidade. Então, quer dizer, Felipe Scarano aqui conosco. Grande Felipe, bom dia, Bom boa dia, tarde, boa noite. Não Paulo. sei que hora que eles vão ver a É, gente aí, né? é Então, vamos isso aí, é lá. muito bom. Muito obrigado por estar aqui, pelo convite de participar aí desse podcast maravilhoso. Estou muito animado e feliz de estar nesse projeto tão bacana que é o seu projeto do Master e ajudar tanta gente aí com o conceito, com o planejamento que faz parte da nossa vida, né? Faz parte do nosso dia a dia. Ou seja, quem se planeja agora tem uma colheita no futuro, uma colheita mais tranquila. Então, o meu objetivo aqui, até com um intuito de quebra de cultura, porque a gente sabe que aqui no Brasil, tudo que grande parte, não vou generalizar, né, mas grande parte das pessoas, tudo que entra, sai no mesmo momento. Então, o objetivo aqui é criar uma consciência financeira para que a pessoa possa, ao mesmo tempo, se planejar e com instrumentos, com ferramentas que possam aí se adequar ao perfil de cada um. Então, sempre quando eu começo uma reunião presencial, online, um a um com uma pessoa, eu sempre pergunto primeiro qual que é o objetivo dela, qual que é o foco, onde que ela quer chegar com relação ao investimento, porque vai depender muito de cada pessoa. Tem pessoas que querem daqui a 5 anos fazer uma viagem para o exterior, tem outras que já têm um sonho de casar, então outras casa própria, e aí vai de cada um. E com base nisso, a gente vai estruturando um planejamento 360 para que os sonhos se tornem aí realidade. Olha, que fantástico, vai muito ao encontro da frase do apóstolo Paulo, que ele diz: renovai o seu espírito pelo novo modo de sentir. O T. Harv Eker é o autor do livro O Segredo da Mente Milionária, é o maior best-seller financeiro que existe, e ele coloca isso em uma frase, né? O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. E é tão interessante porque dentro disso, esse mesmo autor, ele coloca também uma frase: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Exato. O que isso quer dizer, mestre? Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. É aquilo, quem não tem um rumo, qualquer lugar, qualquer caminho serve. Eu tento resumir com isso. Por quê? Quem se planeja tem um foco e um objetivo em algo, e isso facilita para que a pessoa possa alcançar aquele objetivo. É o foco naquele determinado objetivo. Então, fica mais fácil da gente criar uma consciência e uma consistência naquilo que a pessoa vai fazer para que ela possa ir de forma muito mais rápida e objetiva alcançar todos os sonhos e os objetivos a longo prazo. E por que para muitas pessoas falar de finanças dá até dor no estômago? Passam mal. Por que para algumas pessoas é desesperador? Por que eu tenho certeza que com você, quando nos seus acompanhamentos, nas suas consultorias, nas suas mentorias, as pessoas vão ter dificuldade de cumprir uma planilha, de preencher os dados, os custos fixos, custos variáveis, né, as entradas, as saídas, as dívidas. Por que as pessoas têm até dor no estômago quando fala de finanças, quando fala de dinheiro? Eu vejo que o primeiro ponto que a gente tem que tocar é na organização. Quando a pessoa ela consegue minimamente se organizar através de uma planilha, através de até no papel mesmo, né? Fica muito mais fácil para ela ter a visão daquilo que está sendo gastos, que são gastos necessários, e separar dos gastos que são gastos supérfluos, que ela pode tirar. Então, aí é o primeiro ponto, é sentar e entender
qual que é cada gasto que está sendo feito. A partir daí, vai o segundo ponto. Quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. A gente sempre tem que pensar no seguinte, você sempre tem que ganhar mais do que você gasta, porque senão a conta não fecha. E aí, a partir desse momento que você conseguiu passar desse passo 1 da organização, você não vive mais para pagar boleto, que é o grande problema hoje que muita gente ainda tem, de pagamento de boleto. Então você já começa a ter uma sobra, e eu sempre gosto de dividir e colocar a pessoa já num segundo quadrante, que eu sempre divido um planejamento financeiro 360 em 4 etapas, 4 potes, que é o primeiro e o segundo pote, é o pote da gestão de risco. Já o terceiro e o quarto pote, a gente já vai falar da gestão de investimento. Então, como eu estava falando, no primeiro pote, a pessoa tem o que ela entra, seja através do trabalho, de receita, de outros tipos de receita, e o que ela gasta. Sobrando sobrando um valor, que é sempre o ideal que eu trabalho nisso, a gente começa a popular o outro pote, que é o pote da proteção. O que entra nesse pote? Um bom planejamento com base num seguro de vida, que é muito importante hoje, porque ele vai ser a base, vai ser o grande pilar para que a gente comece a construir os outros potes, que é o pote do investimento, o pote de médio a longo prazo, o pote de longo prazo, que a gente já vai para o quarto pote. Mas é muito importante a gente solidificar essa base, porque sem um bom seguro de vida, um bom plano de saúde, a pessoa, no segundo pote, a gente já começa a construir aí uma reserva de emergência, que para os empresários ele vai variar de 6 a 12 meses, isso vai depender também de caso a caso, mas é muito importante essa construção da reserva, porque a partir daí a gente começa a pensar em algo de médio a longo prazo através dos investimentos, porque é um conceito muito amplo quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente sempre pensa, eu quero investir, eu vou colocar em ações, vou colocar em algum fundo, ou não, mas antes disso tem um pilar muito importante, que é o pilar da proteção. Então isso eu bato muito nessa tecla também. Sim, ótimo, fantástico, ele está falando de mentalidade. Uma das coisas que eu mais vi ao longo da minha carreira, são 20 anos de carreira, trabalhando com gestão, com organização, ajudando pessoas a alavancar a sua carreira, Felipe, uma das coisas que eu mais tenho visto que essa dor de estômago, as pessoas que passam mal, quando começa a falar de organização financeira, tributária e tudo mais, elas estão passando por essa dor de estômago justamente porque ela não quer olhar para a dor, ela quer fugir da dor. Então tem um processo até psicológico aí. E dentro da psicologia, eu fui estudar e aprofundar um pouquinho mais, e hoje nós trabalhamos com inteligência emocional, que está direcionado a uma fase chamada emotização. A emotização é a confusão entre o consciente e o inconsciente. Então você está trazendo essas informações, eu tenho certeza que muitas pessoas, quando você começou a falar, já pararam de assistir. Porque mexe na emotização. Ou seja, a informação que você está trazendo é consciente. Que choca no vício da criança que viu o papai devendo. Que viu a mãe chorando porque não tinha dinheiro. Que não conseguia pagar a conta. Então, quer dizer, dessa forma, vem você falar de alguma coisa. Então, planejadores financeiros não são bem vistos para pessoas desorganizadas. Então vai vir essa fase da desconstrução. O que nós precisamos agir como isso é entender que o propósito não está no prazer. O propósito está na dor, na Samaria. É passar por um deserto e vai passar por essa dor. Então não é porque está doendo no estômago que você não tem que enfrentar. É aí que a pessoa vai ter que enfrentar para chegar nesse nível de maturidade. Eu trabalho muito com a minha equipe, mestre, com 3 níveis de maturidade financeira. Primeiro nível, a pessoa que subtrai. Então, entra o dinheiro, paga a conta. Então, ela ainda ficou naquela mentalidade financeira que o meu dinheiro, eu só não fico rico porque eu ganho menos que eu gasto. Então, quer dizer, o dinheiro chega, ele subtrai. Então, qual é o significado
eu trabalho muito OSV, o significado da vida. Qual o significado do dinheiro para essa pessoa? Então, o dinheiro serve como um mero pagador de conta. Então, essa pessoa não vai ser rica nunca na vida. Porque o dinheiro chega, ela paga. Chega, ela paga boleto. Então, o dinheiro só tem esse significado. Então, esse é um nível de mentalidade. Mentalidade de subtração. Segundo nível de mentalidade que eu trabalho é a mentalidade de soma. As pessoas já evoluíram para o primeiro nível e no nível de mentalidade de soma, o dinheiro vem, ela guarda. O dinheiro vem, ela guarda, paga suas contas, tudo, mas ela guarda um percentual daquele dinheiro. Ok. Percebe uma evolução, né? Sim. Do segundo nível para o primeiro. Porém, ele não ainda entende o significado do dinheiro como uma prosperidade, uma abundância. Porque esse dinheiro ele tem que ter um significado. Ele precisa significar algo. Então, essa pessoa, nesse segundo nível, por mais que tenha uma evolução, mas ela ainda não significa. Esse dinheiro, ele veio para multiplicar em quê? Quando o Cristo foi dar-lhe o exemplo, Jesus Cristo foi dar o exemplo da parábola do mordomo infiel. Aí lá no final, ele diz o seguinte, granjeai, versículo 9, granjeai amigos através da riqueza da injustiça. Então, quer dizer, nós já estamos em um percentual de injustiça, só que eu preciso multiplicar, usar esse dinheiro, mesmo proveniente da injustiça do mundo, não é que eu fui desonesto, aparentemente não, mas existe um processo sistêmico de um tataravô, bisavô e vó, alguma coisa assim. Então, dentro disso, essa pessoa não está granjeando, porque ela só está somando. Então, ela precisa do terceiro nível para ela granjear. Uhum. E ela vai granjear quando ela multiplica. Então, por isso, subtrai, soma ou multiplica. No terceiro nível, ela começa a multiplicar. Aí entra a palavra empreender. É aqui que ele vai multiplicar. Ou ele vai empreender, ou ele vai investir, ou ele vai fazer algo para que essa grana, para que esse dinheiro, ele se transforme em benefício para alguém. Que ele transforme, que ele multiplique seus talentos. Né? O próprio Cristo fala, por que não colocastes esse dinheiro na mão dos banqueiros para me produzir juros, a fim de me restituir? Por que você não multiplicou? Eu te emprestei. Então, para quem está no nível 1, só pega o empréstimo e gasta. Sim. Quem está no nível 2 faz o que o cara da Bíblia fez. Pegou o talento e colocou debaixo da terra. É improdutivo. Certo. Quem só paga as coisas e guarda dinheiro é improdutivo. Então, no nível 3, que é o nível da produtividade, servidor, bom e fiel. Porque fostes fiel no pouco eu te confiei. Ou seja, ele multiplicou. Como que você vê isso, mestre? Olha, faz todo sentido porque eu vejo a inteligência emocional andando junto com a inteligência financeira. Elas Ótimo. não se dissociam, elas são irmãs, no caso. Porque não adianta você trabalhar só a inteligência financeira se você não tem uma inteligência emocional e vice-versa. Por quê? Já peguei casos, e eu vou falar assim, independente de valores. Um médico que ganha 80 mil e gasta 90. Sim. Ou seja, ele é rico ou ele é pobre? Sim, é pobre. É pobre. É. Ou seja, tem pessoas que têm hoje uma receita de 5, de 10 mil reais e que tem uma despesa de 5. Quem ganha 10 e a despesa é de 5. Ou seja, essa pessoa é muito mais próspera do que aquela que ganha muito mais. Então, não vai depender apenas de quanto você ganha, mas da sua inteligência emocional quando você recebe uma bolada, quando você recebe um valor. É aquilo. Quando a gente recebe um valor muito alto, o que o mundo, o que a sociedade nos impõe, né? Nossa sociedade capitalista. Vamos consumir, vamos comprar. E nada contra. Só que a gente tem que pensar, eu estou podendo comprar aquilo?
Isso é algo mais para a minha vaidade, para o meu egocentrismo, ou é algo que eu vou construir e eu vou poder quitar isso a longo prazo? Então, isso a gente tem que colocar na balança e pensar, porque, poxa, se eu ganho 10, eu não posso ter uma BMW, eu não posso, assim, é incongruente. Então, a gente tem que ser muito congruente. Então, aí entra muito bem isso, a nossa parceria no Master, que é a inteligência emocional, junto com a inteligência financeira, porque essa liga faz todo sentido para a gente chegar no nível 3, que é da abundância, da prosperidade e abundância. Sim. Eu acredito muito que todos nós nascemos para sermos prósperos e abundantes. Sim. Né? Mas são as nossas carências emocionais, intelectuais, e essa como é que eu posso dizer assim, da gente não se ver como merecedor, que nos faz a gente sermos medíocres, né? Eu não digo mediano, porque pagador de boleto. Sim. Não, a gente tem que granjear para quê? Para empreender, para gerar valor não só para o nosso, para o egocentrismo, mas também para a sociedade. O que a gente pode oferecer? Fantástico. Você vai fazer com a gente um dos treinamentos que vai somar mais ainda esse conteúdo que você tem, que é a criação de fortuna. Lá no Criação de Fortuna eu trabalho com a fórmula de enriquecimento. O que é abundância? A pessoa vai chegar em níveis, ela vai passando por níveis financeiros. Cara de pobre, está na jornada, tá? Então ela vai evoluindo para o processo, para ela entender essa equação que eu vou apresentar aqui. Mas como elas têm dificuldade para entender essa equação, mestre? É muito confuso, porque a abundância é igual. Então, a equação da abundância. O que é abundância? Abundância, então, A é igual. Abundância é igual. Quanto você ganha, vezes qual é o percentual que você poupa, vezes qual é o percentual de renda passiva. Aí o cara que ganha 80 mil reais, o médico, eu ganho 80 mil reais. Qual o percentual que você poupa? 0. Então, 80 vezes 0, 0 é pobre. Exato. Eu posso até ter um percentual de poupar. Eu poupo que seja 1% ou 2% do que eu ganho. Ok. 10% que eu ganho. Ok. Então, 80 mil vezes o percentual que você poupa, vezes qual o percentual que você tem de renda passiva? Nada. Zerou a equação. Então, eles assustam. Então, médicos, doutores, pessoas que vêm que ganham, acham que são ricos, ganham bem, e quando vê, é pobre. Então, uma pessoa tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Então, não está relacionado ao quanto você ganha, e sim sobre a capacidade que você tem neurologicamente, comportamentalmente, né, o quanto que você se comporta para criar lideranças, frentes, forças que multiplique isso. O que você tem isso multiplicado? Né? Quantas cestas você tem? Aonde você põe esses ovos? O que você está granjeando? O que você está desenvolvendo? Quais são esses amigos que você tem? Quais são as competências que você tem em relação a isso? Porque senão uma pessoa que se preocupa só com a ação imediatista de pagar dinheiro, então esse médico, ele ganha 80 mil e gasta 80 mil. Então ele está subtraindo. Exato. Né? Então, quer dizer, essa visão. Mestre, quem quer trabalhar com finanças, quem quer trabalhar com organização financeira, quem quer ter um futuro próspero e quem quer ter uma vida de abundância e que quer e precisa de você agora, como que eles te acham? Como que eles te encontram? Onde eles vão te achar? Bom, eu faço parte do Master, então eu tô disponível aí para conversar, para ter essa reunião personalíssima, né? Eu digo isso porque é muito amplo quando a gente vai falar sobre um planejamento financeiro para um grupo, porque eu tenho que identificar que cada pessoa ela tem uma dor, uma dúvida. A gente tem que trabalhar isso de forma individual, né?
E isso é muito importante num planejamento personalizado, né, que eu me proponho a fazer. E eu falando, né, de quanto eu sempre utilizo uma planilha que é a teoria econômica financeira, que ela justamente ela nos dispõe da nossa receita, quanto que a gente tem que gastar em cada coisa. Ou seja, eu sempre separo 70% do que a gente ganha para as nossas despesas básicas e fixas, né? 20% de tudo que a gente ganha para investimentos. Para investimentos, aí vai depender muito do perfil de cada pessoa. Tem perfil de pessoa que é mais conservadora, então, né, a gente sempre trabalha mais com algo que vai gerar uma liquidez imediata, mais com um CDB, um tesouro direto, um fundo de renda fixa. Tem gente que já é mais arrojado, que está mais apto aí às volatilidades do mercado, então a gente já trabalha mais a longo prazo com ações. Mas aí vai depender do perfil de cada um. Então, esses 20% a gente está direcionando a isso. E os 10%? Os 10% vai para aquele pote 2 que justamente a gente conversou no início, que é da proteção. Ou seja, 10% é o menor número daqui, mas ele que vai proteger os 90%. Porque se não tiver os 10%, por conta de algum tipo de imprevisto, de eventualidade, todo esse valor daqui, todo o valor que você construiu no decorrer de uma vida, de uma carreira, ele pode desaparecer do dia para a noite. Eu comecei aqui com o Felipe. Felipe é Master, faz parte da nossa equipe, então vocês vão acompanhar muito ainda o Felipe. E um presente que ele está dando para quem é Master, que é uma sessão de acompanhamento, de planejamento financeiro sem custo algum, ok? Então entre em contato comigo, entre em contato com o Felipe. Você colocou o seu arroba? Sim, @Felipe Scarano. Felipe Scarano, né? Só entrar aqui em contato com a gente. Quem não estiver seguindo o canal, começa a seguir, que eu já vou compartilhar com vocês também. A gente já vai compartilhar aqui embaixo, aqui, faça o seu comentário, como é que está o seu momento financeiro, e você vai seguir também o Felipe. Pode entrar em contato comigo, que eu vou direcionar uma sessão sua com ele, para que ele possa fazer aí a sua orientação aí do seu planejamento financeiro. Meu querido Felipe, estaremos juntos aí, né, nos próximos anos, conforme a sua crença, né, e a minha crença também. Nós nos reencontramos agora, então essa oportunidade da gente poder granjear vários amigos aí através desse benefício que Deus nos proporciona, que é os talentos que Ele nos proporciona, para a gente poder realmente fazer mais amizade, porque não vamos precisar disso, né? Então, e eu não acredito em acaso. Nosso encontro foi algo assim bem bacana, de uma energia muito boa, e como em tudo que aconteceu na minha vida, e eu acredito que sim, tá escrito aí para a gente fazer a diferença aí. Legal, que fantástico. Então, mais e mais vezes, volte sempre quando você tiver disponibilidade. Sei que é muito corrido também, eu sei que você já tem um compromisso agora, então, quer dizer, volte sempre que você puder. Então é uma honra ter você aqui. Estivemos juntos semana passada, essa semana que vem também, 3 finais de semana. Então, quer dizer, sua esposa não tá com raiva de mim ainda não, né? Okay. Um pouquinho. Ainda não, né? Mas, se não tiver, vai ficar, viu? Já tá um pouquinho. Já tá um pouquinho, né? Então, faz parte, é trabalho, e o que, assim, fazer o que a gente ama, isso daí não tem preço, né? Então... Boa. Tá bom. A esposa do Anderson tá aqui, já acostumou, já acostumou. Mestre, um abraço pra você. Obrigado, um abraço Paulo. para vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá. Tchau. Isso aí, mestre.